Ô de casa! Opa, podemos entrar? Bem-vindo ao Ô de Casa, o podcast que fala das delícias e angústias de ser brasileiro vivendo fora do Brasil. E nessa temporada nós estamos conversando com estrangeiros que falam português. A gente quer saber a versão deles sobre a nossa cultura brasileira. Isso mesmo, então puxa a cadeira, pega um pão de queijo que o Ô de Casa tá começando. Mas antes de a gente começar apresentando o convidado de hoje, a gente precisa chamar o nosso convidado de honra. E com vocês... Conselhos do Velho Ditado. Conselhos do Velho Ditado, porque a gente sabe que trocadilho é com a gente mesmo, né? E qual que é o conselho de hoje, Clá? De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Ah, eu adoro essa frase, acho ótimo. Eu vou falar do meu entendimento dessa frase, tá? Então, olha só. Tá. Médico é uma pessoa incrível, né? Muito inteligente e tudo mais. E louco, doidinho, né? Tem um intervalo grande entre um e outro. E a gente tá ali no meio. Às vezes eu tô mais pra médico, às vezes eu tô mais pra doida mesmo. É isso mesmo, Fê. Tem uma hora que a gente é super experiente em alguma coisa e tem hora que a gente, sei lá, não estamos sabendo o que está acontecendo. Faz umas coisas sem noção, né? Eu acho que é isso. Eu acho que ninguém é perfeito, né? Uhum. Ninguém sabe tudo, mas também não sabe nada. Então eu acredito que o ser humano ele está no meio ali. A gente precisa entender isso. Mas eu tô com uma dúvida aqui. Será que o nosso convidado vai entender isso também? Pois é, eu queria saber. Será que primeiro tem alguma coisa parecida, né, na cultura deles? Uhum. E o que essa frase, essa mensagem traz para ele? Será que ele também entende dessa forma? Vamos embora saber, Fê. Quem é o nosso convidado? Eu vou trazer então as credenciais. Bom, ele é corretor de seguros, tem bacharelado em mestrado em ciências sociais, é natural de Detroit, Michigan, e morou em São Paulo entre 2012 e 2021. Marques Travei. Falei certo? Isso. Seja bem-vindo ao De Casa. Muito obrigado. Oi, gente. Muito prazer, seja muito bem-vindo. Mas então, e aí? Você entendeu esse ditado? Depois o que você entendeu? Vocês explicam. Spoiler, né? O primeiro, não, eu não entendi, mas agora faz sentido, sim. Uhum. E tem alguma coisa parecida? Ai, tem. Ux, eu tenho em branco agora. Eu preciso pensar nisso. Quem sabe até o final do episódio, né? Próximo episódio, com certeza. Uhum. Então tá. Mas a gente tá super feliz de te receber aqui. Nesse episódio, como a gente mora bem pertinho, né? A gente conseguiu fazer assim, presencial. É bem mais legal, né? Quando a gente tá assim, presencial. 7 minutos. 7 minutos. Uma energia aconchegante, boa. né? Fica mais aconchegante. Fica mais aconchegante. Uma energia boa. E, nossa, a gente meio que começou a falar antes de começar a gravar tantos assuntos. Eu falei, vai ser tipo um sequestro de convidado, né? Mas que legal. Mas que bom que você aceitou o convite, a gente tá feliz. Eu tô feliz de ficar aqui. Vamos nessa conversa. Vamos lá. Mas então, para começar efetivamente o episódio, Mark, a gente pede que o convidado nos traga uma música brasileira que o inspire. Então, você, como americano, como conhecedor da nossa cultura, conta pra gente aí uma música brasileira que te inspira. Oh, my God. Well, eu já expliquei para vocês. É difícil. A pergunta, qual música? Não, quais músicas, né? Eu não consigo só uma música. Mas quando eu descobri música brasileira, eu estava falando, começa com artistas brasileiros que conseguem público internacional. É pouco. Caetano, Gilberto, Chico, Os Mutantes, Tom Jobim, esses. Mas depois, a primeira vez eu visitei o Brasil, eu descobri um monte de músicas que eu não conheci. Quantas músicas? Eu vou começar com esse... Vocês conhecem uma banda chamada Banda Black Rio? Não, essa eu não conheço. Não. Vamos lá!
Depois, que legal. acho depois, 2, 3 vezes eu visitei Brasil, eu descobri esse movimento chamado Movimento Black dos anos 70, em áreas como Rio de Janeiro, São Paulo, BH. Na época, tem vários negros brasileiros gostando de músicas americanas, right? So, Sim. essa banda chamada Banda Black Rio, nossa, essa banda é mistura do samba, baião, forró, música popular brasileira, misturado legal. com o batido americano. O funk, não funk brasileiro, mas tá. funk original, e jazz e soul. So, essa banda Black Hill, eles gravou 3 discos na época do 70, o primeiro ano do 80. Essa música é chamada Caça Forte, é instrumental, mas o compositor era Edu Lobo. Edu Lobo. Conhece Edu Lobo? Sim, acho que eu conheço. Sim. Nossa, eu gosto quando pessoas regravam a música, porque eles mudam as coisas. Esse tem batida do funk com música brasileira, muito legal. Como mais? Milagre dos Peixes, do Milton Nascimento. Tá. Com certeza você conhece essa música. Ou Sim. não conhece a música? Nossa, quando eu ouvi Milagre dos Peixes, eu pensei, nossa, eu preciso visitar esse país. A música, não sei, todo mundo sente a mesma coisa, mas me lembra muito do cantor britânico Seal. Eu adorava ele. What was o nome da música dele? Kiss by a Rose. Kiss Rose? I forget the name of it. Eu esqueço o nome da música. Kiss of a Rose. É muito parecido. 2, 3. A Rosa, Djavan e Chico Buarque. Chico Buarque. Ele regravou essa música muito legal. Eles trocam os vocais. Conhece a música ou não? Acho que eu conheço. Acho Eu não sei o pelo segundo- nome. Eu acho o sou ruim de segundo nome. disco do Se eu ouvir, Djavan. com certeza. Segundo ou terceiro. Outra coisa, nossa, na época eu trabalhava à noite. Começa 10 horas da noite até 7 horas da manhã. Milton Nascimento gravou essa música do filme Orfeu Negro, do Vinícius de Moraes, A Felicidade. Nossa! Porque o primeiro, o segundo versão dessa música é um pouco mais rápido, mas ele gravou só o violão. E nesse voz do Milton Nascimento, Incrível, né? nossa, parece que é chorar. Essa música... Ok, A Felicidade e outra música, Dia de Graça, o compositor, o nome dele era Candeia, muito famoso, sambista. O que é a ligação com essas duas músicas? Quando eu ouvi músicas, a primeira coisa, o batida. Eu gosto da música, os arranjos. Mas as letras, quando eu li as letras, primeira vez eu sei, nossa. As duas músicas, A Felicidade, falando do carnaval. Eu percebi, todas as músicas brasileiras, eu já ouvi, fala muito do carnaval. Sei por que tantas músicas falam do carnaval e samba. Por que será? Tem alguma coisa aí, né? E quando eu li as letras e ele falou, nossa, a gente trabalha o ano inteiro só para esse momento da felicidade, assim, oh my God. Preciso conhecer. Tipo, E na época eu descobri todo o trabalho atrás do cortinas do carnaval. Muito trabalho. E tem uma semana, 10 dias do carnaval e acabou. Começar o próximo carnaval. tudo de novo. De novo. Tudo de novo. E a música do Dia de Graça do Candeia, e nossa, esse assunto vai me levar porque eu descobri a história do Brasil. Ele falou dessa música, Dia de Graça, no carnaval, o negro brasileiro, ele se sente um pouco mais em frente da câmara, né? Mas depois, o carnaval acabou, negro volta para eu sou barracão. Assim, uau! E tem muitas pessoas que falam isso. Ele se sente invisível na câmara da mídia brasileira, mas na época do carnaval eles parecem. Mas quando acabar, volta para a favela.
É muito... eu pensei É. muito nessa letra. Mas você conheceu todas essas músicas ainda quando morava aqui? Foi isso que te motivou a ir para lá? Não, o motivo para eu ir para o Brasil, Isso. esse é outro assunto. De verdade, outra Eu já pergunta. emendei, né? Porque ele estava comentando, eu falei, será que foi isso? Não, outra pergunta, eu vou responder mais nesse assunto, ok? Ah, tá. Right? Mas essas músicas de milhares de músicas brasileiras, né? Eu adoro música brasileira. Eu não tem... Todo brasileiro não gosta do brega, por exemplo. Right? Sim. Mas tem muitas formas das Será que músicas brasileiras que eu ele gosto. passa no teste? Ou claro, aquele teste, qual que é o hino brasileiro? Você sabe qual é? Você sabe Não. qual é o hino brasileiro? Não. Não? Então... Por favor. Existe uma música brasileira que ela é tão famosa, mas tão famosa e tão conhecida que a gente diz que ela é o hino. Mas de verdade ela não é o nosso hino nacional, né? Você conhece Chitãozinho e Chororó? Essa, it's a sertaneja? Isso. Uma Sim. forma da música brasileira eu não gosto é sertaneja, desculpa. Não gosto de sertaneja. Né? Não, mas você precisa ouvir Evidências. Ok. Evidências é uma música linda, É? incrível, isso. Linda. Isso, Por causa das letras, o quê? A letra, Por o causa das arranjo, letras. a forma como é cantada. Mas, ok. Emocionante. Fala pra mim. Mas esse sertaneja de raiz... Ok. Isso. Essa é outra coisa. Isso. É isso que eu ia falar. Eles são de raiz. É porque hoje a gente tem o sertanejo, que veio do caipira, porque era só a moda de viola. Então virou sertanejo. Depois veio o sertanejo universitário, que foram as pessoas na faculdade mesmo, que se juntavam e começavam a tocar músicas juntos. E aí começou esse processo que se chama, né, sertanejo universitário, porque estavam no college, né, lá. E daí tem várias outras versões mais atuais, porque aí vem trazendo um pouco do forró, aí mistura o piseiro, e aí faz uma miscelânea que vão surgindo outras variações. Mas o Chitãozinho Chororó é original. É mais raiz, assim. É raiz, E sabe o que eu acho interessante? É claro que todas as pessoas que a gente conversou até hoje foram brasileiros, né? A gente está estreando uma temporada que vamos conversar com estrangeiros. E os brasileiros têm muita dificuldade de trazer uma música só. Mas ver um americano tendo essa mesma dificuldade... Né? Não imaginava assim, isso. É encantador. É verdade. Porque a gente nasceu e cresceu aprendendo a cultura americana, sendo americanizado. Então, quando a gente vê o contrário, a gente fala, nossa, a gente também tem uma cultura rica, né? Sim. Que vale a pena. Então, assim, muito legal. Muito legal. É isso aí. Mas eu queria aproveitar e pedir para você contar um pouquinho como que surgiu essa oportunidade de ir para o Brasil, né? Da onde que veio foi através de estudo, trabalho, curiosidade? Porque você é daqui de Michigan mesmo, certo? Oficialmente eu nasci em Georgia, mas a minha mãe e eu, nós mudamos para Michigan, eu acho que eu tinha 3 meses. So, Detroit mesmo. Ok, mas sempre eu falo essa história. Por que Brasil? Como Brasil? E véspera do Natal, 1999, existiu em Detroit essa livraria. Eu sempre compro livros nesse lugar. E naquele dia, eu comprei esse livro que tem 2.000 páginas, falando da história dos africanos e African Americans, a diáspora, onde foi os negros durante o tráfico de escravos. So, eu descobri essa Jamaica, Cuba, Venezuela. Mas nesse livro tinha tanta coisa sobre o Brasil, a religião, a comida, música, ativistas. Como? Eu fiquei com choque. Como existe essa história dos negros e eu não conheci? Uma coisa aqui, a minha resposta, eu falei, a única coisa
eu sabia sobre o Brasil, era Carnaval e Pelé, Uhum. né? Mas com esse livro chamado Africana, Hum. nossa, eu descobri Pixinguinha, Cartola, eu descobri que legal. Benedita da Silva, Abdias do Nascimento. Eu sei, nossa, como? Ninguém nunca me contou isso. Ninguém. Porque, ok, eu vou explicar outra coisa. Acho muito comum nos Estados Unidos. Eu não entendi quando eu era criança. Porque eu pensei Estados Unidos é igual a outros países, né? Uhum. Mas não. Quando você é americano, você aprende esse do América e esse do resto do mundo. Do mundo. Ninguém fala. So, quando a gente pensa do América Latina, não existe diferença. Peru, Equador, Argentina, brasileiro, tudo igual. Todo mundo fala espanhol. Isso, eu não sabia. Assim, não. Hoje em dia, tem pessoas que ainda, eles falam espanhol. Like, não falam espanhol no Brasil. So, eu acho a introdução do Brasil, por causa desse livro, e esse me levou para os livros, eu queria aprender português, a música, assim, nossa, eu preciso. Eu passei 9 meses para aprender um pouco português. E Depois que você leu o livro, você começou a aprender português. Eu comprei livros, que legal. existem em inglês. Eu assisti Orfeu Negro, todas as coisas, eu consumi tudo, eu larguei tudo. Eu estava estudando para entender mais esse país. Sei por que ninguém falou isso para mim. Outra coisa fica fascinante. Outra coisa fica fascinante para mim. Dentro do livro, a gente não vai conversar nesse assunto agora, mas é muito fascinante para mim. Estava escrito no livro, sei, ok, no Brasil, a população negra pode ser 50 mil ou 120 milhões. Não. Como assim, né? Yeah, pequena diferença. Grande. It's ok. Ok, so o Brasil é 8% negro ou 56%. 56. Fascinante. Porque nos Estados Unidos, negro é negro. Mas no Brasil, não, eu não sou negro, eu sou pardo, eu sou mestiço, eu sou mulato, morena, clara. Nossa, eu preciso conhecer. Várias pessoas falam para mim, Mark, se sua mãe nascesse no Brasil, provavelmente pessoas não falam, ela é negra, a minha mãe tem pele muito clara. So, essas coisas, eu fico fascinante. A música, nossa primeira viagem para Salvador, eu descobri essa acarajé, vatapá. Acarajé, saudade. Tanto! O Salvador era o primeiro capital do Brasil. E, nossa, ainda, para mim, em Salvador parece ainda um pouco colonial. Você já visitou Salvador? Tem esse sentimento. So, por causa desse livro, eu descobri Brasil. Porque ninguém você estudou o livro, depois você ficou 9 meses aprendendo português, e aí você viajou para o Brasil. Viajou. E 31 de agosto de 2000. Olha, que legal. Mas você foi assim, de mochila e ver o que ia acontecer? Ou você tinha um programa, sei lá, ia estudar? Não. Sabe? Você foi conhecer. Na época, começou a internet. Eu conheci um pouco as pessoas do Salvador. Vem, eu vou mostrar a minha cidade. Eu descobri... Já fez amigos. Amigo, me pegou no táxi, eu fiquei 3 semanas na primeira viagem. Nossa, você já viu a coisa chamada Dicas do Tororó? Preciso ver. Esses grandonas, esses orixás do mar, já viu? Não, incrível! Eu tenho saudade do Bahia, mas os últimos 10 anos, acho, eu tenho mais envolvimento com São Paulo. Sim. Mas esse começou meu interesse no Brasil. E o que quando você chegou lá, que você falou, nossa, não imaginava que essa diferença cultural, uma surpresa, isso foi uma surpresa, não sabia. Exatamente. Mas, falando de outra pergunta aqui, eu não sou o tipo da pessoa que imediatamente eu tenho o estereótipo da outra pessoa. O meu, minha educação dentro das ciências sociais, eu quero aprender. Eu não conheço, eu não sei tudo, eu quero aprender. Por isso, eu queria passar no Brasil como turístico. Eu não sou... às vezes pessoas acham que eu tenho atitude de superioridade e eu não tenho, porque eu quero conhecer vocês, seu país. Eu quero entender.
ok, qual é o problema do Brasil? Qual é a força do Brasil, o potencial do Brasil? E eu não posso, se eu tenho atitude superior. Eu queria... Sim. Minha experiência com o Brasil é muito importante para eu, porque americano, você aprende americano. Eu lembro, quando eu tinha, acho, 17 anos, meu pai, ele entra na sala, ele falou, Mark, assiste esse programa. Era esse rapaz, ele escreveu o livro dele falando, você pode escolher o país melhor. Ele estava falando, América, Estados Unidos é o país maior do mundo. Mas nos olhos do pessoa de 17 anos, eu não sabia, eu não viajei. Mas quando eu conheci Brasil, eu troquei a minha ideia. Quando pessoas falam América é número 1, agora eu quero entender por que Brasil tem todo esse potencial, mas nunca chega. Quase chega. Eu lembro, acho, há 10 anos atrás, a economia do Brasil subiu, número 6 no mundo. Brasil chegou, o que aconteceu? De novo. Isso é importante para mim, como americano, para entender experiências de outros países, para eu entender troca experiências, a cultura, para não ter essa superioridade, sabe? É interessante você falar isso, porque eu tô lembrando da conversa que a gente estava tendo antes de começar a gravar. Porque o Brasil, realmente, o potencial dele é muito maior, né? A gente já entrevistou pessoas aqui que falaram, se a situação do Brasil econômica, né, e de estabilidade fosse boa, a gente não imigrava, a gente não saía do Brasil. Porque o Brasil tem muita coisa que, na nossa visão, não é que seja melhor, mas que a gente não viria procurar nos Estados Unidos. A gente teria lá, né? Então, bom, tem um exemplo que eu até falei com a Fê, que é bem claro, assim, de como que a gente, desde pequeno, a gente é criado achando que a nossa cultura não é o suficiente. Então, às vezes, a gente não dá valor no nosso cinema nacional, nas nossas músicas, né? O brasileiro, no geral, assim, tem um certo preconceito, inclusive na questão religiosa. Então, assim, é um país gigante que tem muita cultura, que cada estado parece um país diferente em termos de comida, de religião, de música. E a gente sempre está procurando coisas fora, sabe? Exato, é verdade. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, porque na nossa vontade de americanizar às vezes, eu estava falando com a Fê que eu falei que eu ia chegar aqui que eu não ia americanizar meu nome. Que eu ia falar meu nome porque a gente fica vendo as pessoas americanizando algumas coisas. Bom, meu nome é Clarissa. E eu sei que é mais complicado a pessoa falar meu nome, o americano principalmente, pela fonética. Não é que hoje eu penso assim, eu não estou americanizando meu nome. Eu estou falando meu nome de uma forma que fica um pouco mais fácil para outra pessoa me chamar. E eu tinha esse preconceito, sabe? Então hoje eu não falo Clarissa. Quando me perguntam, eu falo Clarissa. Porque eu sei que o americano ele faz essa coisa. O meu filho chama Pedro. Pedro, em português é Pedro. O americano vai falar Pedro. Então, por que eu não falar desse jeito? Então, assim, no início eu tinha esse preconceito, sabe? De não vou me americanizar. E hoje eu já vejo com outros olhos. Então, eu acho que, assim, é difícil de a gente achar o meio termo, né? Quando a gente tá lá, eu já até te comentei isso, assim, a imagem que a gente tem pelos filmes que a gente assiste, enfim, por toda a cultura que chega pra gente, que tudo funciona perfeitamente aqui, né? Oh my God. E nos Estados Unidos, que não se tem problemas e que todas as gramas são verdes, né? E tudo mais. Quando a gente tem a oportunidade de sair, a gente consegue descobrir que não é bem assim, né? Existem muitos problemas aqui também. E mais, a gente consegue ver o que a gente tem de um outro ângulo. A gente consegue ver de fora. Né? Ter uma referência. E aí, neste momento, aí você fala, nossa, mas até que não é tão ruim assim, né? Até que, isso aqui eu acho que eu gosto mais lá, né? Funciona melhor lá. Então, assim,
Eu acho que a gente precisa passar por essa experiência de olhar de fora. Você sai de dentro da pintura, tem um olhar amplo para você reconhecer a beleza que a pintura tem, né? Então, o nosso canal, ele também tem essa proposta, assim, né? De mostrar o quão belo e como eu tenho essa bagagem artística e a Clarissa também, a gente é muito conectada com cultura e folclore brasileiro, né? Então, assim, é uma oportunidade da gente mostrar para os próprios brasileiros quantas coisas boas a gente tem e lindas, né? Isso. E é muito legal quando vem uma pessoa como você, americano, que reforça, né? É isso que a gente está trazendo. Nossa, quando você fala isso, muitas memórias, porque tantas vezes eu morava em São Paulo há 9 anos, tanto brasileiro me pergunta, Mark, você é americano? Por que você quer morar no Brasil? Você é americano? Sim, eu quero conhecer outra cultura. Eu não acho que a maioria dos americanos quer viver outra cultura. Porque você crescer com esse acreditamento, esse é maior no mundo, porque eu preciso conhecer outra cultura. Mas eu não penso assim. Né? Perde oportunidade também, né? Outra oportunidade. E de verdade, o Brasil faz parte da a minha vida, mais da metade da minha vida agora, sabe? Muito tempo. Eu nunca vou trocar a minha experiência com o Brasil. Faz parte de mim agora, sabe? Sim. Não tem como, né? Porque você foi esses 3 meses, aí você voltou e daí você foi de novo. Well, entre 2000 e 2012, eu visitei o Brasil todos os anos. Às vezes 2 vezes no ano. Ah, ok. Passa 2 semanas, 3 semanas, volta. E quando eu volto para Estados Unidos, todas as vezes, nossa, eu quero esses 9, 10 meses sumir, eu quero voltar para o Brasil, né? E eu descobri, quando eu me mudei para São Paulo, e eu entendi, existe diferença entre você viver Brasil como turística. Ah, sim. Mas depois mora é outra coisa. Totalmente diferente. Igual quando a gente vem pra Disney. Então conta, tô querendo saber. Oh my God, nossa. Primeiro, eu sempre falei, eu não queria morar numa cidade muito grande. Aí foi pra São Paulo. Mas eu morei em São Paulo, essa loucura da cidade. Tem tudo em São Paulo, sabe? Mas por causa do fato que São Paulo tem tudo, todo mundo quer. E dia a dia, eu comprei o carro, mas eu não consigo dirigir o carro todo dia. Eu estacionei o carro da segunda até sexta-feira. Eu dirigi só sábado e domingo. Por causa do trânsito, não permite em São Paulo. E nossa, as coisas loucas eu descobri. Oh, Mark, você tem placa. Naquele dia, você não pode dirigir esse carro. Que isso? Esse é o meu... Falando das frases eu gosto do Brasil, eu sei, que isso? Mas olha, isso de dirigir no sábado e no domingo, tem um dito popular, né? Que a gente fala também. Fala. Que a gente fala assim, esses domingueiros... Domingueiros. O domingueiro é aquela pessoa que só dirige aos domingos. Então, pressupõe-se que ela não dirige bem. Ou que ela dirige devagar. Eu entendeu? Entendi. Você é paulista? Não, sou mineira. Eu sou paulista, ela é mineira. De onde? Eu sou do norte de Minas. De uma cidade pequena que chama Brasília de Minas. Brasília de Mas Minas? Eu não... Só que eu não morei nessa cidade, eu só nasci. E fui morar em Belo Horizonte. Durante a minha infância, eu morei em Belo Horizonte. E depois meus pais se mudaram para o interior de novo, porque meu pai também já estava cansado da cidade grande, que era Belo Horizonte. E aí a gente se mudou para Montes Claros, que também é norte de Minas. Então morei lá muitos anos. Depois eu voltei para a região de BH, mas eu sou do norte de Minas. BH é uma das minhas cidades preferidas no Brasil. É grande, mas não tão grande, sabe? Minas Gerais é mistura para mim, tipo urbano, mas... Como rural. Chama? Rural também. Eu conheci BH, Ouro Preto,
Ah, Já ouviu falar dessa cidade, Igarapé? Sim, Conheci essa cidade também. Eu adoro Minas, né? Eu não consigo entender o sotaque mineiro. Então, você precisa fazer um curso. sotaque à parte. Quando eu me mudei para Minas também, eu passei por isso. Depois eu pego o jeito. Mas eu adoro Minas. Mas então, e aí você ficou morando em São Paulo Uhum. e o que aconteceu? Well, nossa, poucos meses eu me ajustei para entender a vida em São Paulo. Eu comecei a dar aulas de inglês, Ah, ok. né? Nossa, eu acho os alunos, eles receberam educação de eu, mas eu recebi educação dos alunos, porque eu dei aula para crianças, adolescentes e adultos, e todos eles trouxeram as experiências deles, e eu aprendi muito. Quando eu dei aula de inglês, nunca foi A, B, C, D, nunca assim. A gente, 2 horas da aula, a gente segue o livro, a lição do livro, mas depois eu conversa sobre coisas americanas, porque todo mundo tem curiosidade. Só a gente passa 1 hora de aula, hora e meia hora, 1 hora das coisas americanas, porque falando, você já falou, brasileiro, acho, existe mitologia dos Estados Unidos. E eu perdi conta quantas vezes eu preciso explicar a realidade americana, porque as pessoas não acreditam. Eu lembro, esse rapaz, o filho dele, eu dei aula para o filho dele, ele morava na Tatuapé, essa classe média, né? Sim. O sonho dele era para morar nos Estados Unidos. Eu disse, por quê? Você tem vida muito boa aqui, você ganha dinheiro, você tem 2 carros, apartamento grande. Por quê? Eu quero morar em Flórida, blá, blá, blá. Nossa, quando eu comecei explicando a vida dos Estados Unidos, coisas que acontecem, as realidades, ele não acreditou. Eu baixei materiais para ele ler, falando da economia, desempregado, o crime, os desafios dos americanos. Ele não... É fantasia, às vezes. Parece que brasileiro tem fantasia do modo dos Estados Unidos e tantas pessoas. Você já falou. Nossa, eu não sabia isso existe nos Estados Unidos. Acho coisa do Brasil, mas não, tem vários problemas aqui. Descobriu. Sim. Eu acho que também essa propaganda massiva, vamos dizer, que a gente recebe, né? E é de muito tempo, não é recente. Né? Então, desde criança eu lembro de ver seriados em inglês, filmes e tudo mais. E a vida não é um filme, né? A vida... Well, ok. Acho que depende do assunto. Sim, no filme. Tem filmes que acho apresentar a realidade americana muito bom. Sim. Right? Mas, ok. Mas não é a regra, né? Vamos dizer assim. Não, porque acho... Parece pra mim. Eu não tô falando de todos os brasileiros, não me cancela, tá? Mas, muitos brasileiros eu conheci em São Paulo, parece que eles não têm ideia que existe pobreza nos Estados Unidos. Sim. Não existe. Eu assisti o filme. Estados Unidos não é filme, right? Vem comigo, eu vou mostrar para vocês. Sabe? Mas isso que tem... Isso a gente estava falando antes também. A gente cresceu achando que o produto americano, ele servia para para a nossa cultura. Então, quando a gente recebia aqueles filmes americanos, as séries americanas, principalmente década de 80, 90, né? Ao invés da gente assistir aquilo, achando assim, isso é os Estados Unidos, ou é possível que os Estados Unidos seja isso, a gente cresceu achando assim, eu quero fazer isso, eu quero isso pra mim. É assim que eu quero, eu não quero o que eu tenho aqui. Eu não quero meu filme brasileiro que mostra o sertão do Nordeste. Eu quero o filme americano que mostra a Califórnia, que mostra Detroit, que mostra Los Angeles, você entendeu? Então, essa que é a questão. Não tem problema nenhum a gente conhecer outra cultura. É rico. O problema é você achar que aquela cultura é melhor do que a sua. E que você tem que negar a sua cultura para aceitar a cultura do outro. Então, eu vejo que essa conversa que a gente decidiu trazer estrangeiros para conversar é para meio que até abrir os olhos do brasileiro, sabe?
para o que a gente também tem. É. Então, eu não larguei o Brasil e vim para cá. Eu tenho o Brasil dentro de mim, mas eu também quero conhecer essa cultura que eu estou nela. Isso é legítimo. Mas não vale a pena você negar uma ou outra, sabe? Isso que não é o bacana, né? E de olhar com um olhar, assim, crítico, né? Como você disse. Se você não se permitir, você não recebe, né? Você se coloca ou nem de superioridade, nem de inferioridade, né? Assim, de olhar um ser humano para outro ser humano. Eu acabei de falar para ela, eu vou contar poucas histórias rapidinho, porque eu percebi esse sentido, ele é americano, né? A primeira vez, quando eu visitei a escola no Brasil, foi essa cidade Itabuna. E, nossa, eu falei para ela, eu me senti Michael Jackson naquele dia, porque a escola fechou, porque americano chegou na escola. Nossa, os professores, os alunos começaram cantando para mim. Sério? O país tropical. Falei, nossa, para, eu quero ver vocês, né? Quando eu cheguei em Salvador, eu acho que isso está mudando, mas muito lento. Primeira vez eu cheguei em Salvador, eu fui para a área no Pelourinho para trocar meu dinheiro. Nossa, eu usava a roupa desse marca Fila, conhece Fila? E eu queria trocar meu dinheiro. E eu vi esse rapaz negro na frente da área turística passando os panfletos. Ele me viu. E todo mundo tá andando na rua. Ele é americano! Americano! Eu assim, calma. Nossa, ele para do trabalho, ele começou correndo. Eu sei, nossa, rapaz. Tudo isso, né? Foi louco. Eu sou humano, eu quero conhecer o Brasil. Depois a gente começou a amizade muito legal. Mas sabe, na época, acho o salário mínimo do Brasil era R$180 por mês. Esse diz? No momento, o troca do dólar, $90 por mês. Foi louco para mim, né? Mas depois pessoas entenderam, nossa, eu sou uma pessoa igual a você. Não existe essa superioridade. Eu quero conhecer o que é Brasil, né? E também eu acho, em São Paulo é diferente, né? Mas no Brasil a gente não tem tantos estrangeiros circulando igual aqui, por exemplo. Tá crescendo. Sim, tá crescendo. Nas grandes cidades é mais comum, né? Então São Paulo, Rio de Janeiro, né? Salvador. Mas quando você entra o Brasil adentro, você é praticamente um ET, né? Well, se vocês querem, porque quando eu morava em São Paulo, todo mundo usa Zap. Usa Zap. Tem Zap. Eu lembro o primeiro dia descobri Zap. Pessoas ficam viciadas no WhatsApp, né? Essa é outra história. Mas a gente tinha grupo dos negros americanos dentro do Zap. Acho 200, 300 pessoas. Todo mundo, pessoas moram em Bahia, poucos em São Paulo, pouco no Rio. A gente troca as vivências todos os dias. Bem interessante, right? So, existe, você quer mais? É incrível. Quando eu descobri Brasil em 1999, todo mundo, Brasil? Por que Brasil? Poucas pessoas tinham esse interesse no Brasil, mas agora está aumentando. Sim, eu percebo isso, assim, que as pessoas são curiosas, né? Aqui, principalmente. Sim. Tudo bem que já aconteceu algumas vezes de a pessoa pensar que eu falo espanhol, né? Mas É comum. É comum. Mas enfim, mas as pessoas são curiosas, estão curiosas e têm uma boa impressão, geralmente. O brasileiro, ele passa essa boa impressão, né? De uma pessoa gentil, simpática, amigável, tal, que isso é muito legal, né? Então, eu geralmente sou super bem recebida aqui. Mas eu queria saber, assim, os choques culturais que você teve. Assim, o que te mais deixou chocado quando você viu essas diferenças culturais entre brasileiros e americanos? Eu tenho uma pergunta também, que é essa coisa de não poder tocar na pessoa.
De verdade, para mim é sofrido, porque eu tenho que ficar me segurando. Ok, wait, tá falando do não pode tocar outra pessoa? Tipo, a gente é muito de tocar, você É sabe, verdade. né? Aham. E aqui isso não é bem visto. Eu Sabe? já recebi recado da escola, do meu filho que tocou em outra criança. Realmente. Mas filho, o que você fez? Eu fiz assim, sabe? Aí eu fico, isso dói pra mim. Sabe, primeira vez, quando eu fui para Rio de Janeiro, eu não sabia. Eu fico acostumada com o beijo no queijo, né? Mas em Rio é duas vezes. Isso, duas vezes? Ok, so, pra mim... Em Minas são 3. São Paulo, 1 ou 2, depende do momento. Uma das minhas respostas, eu percebi, depois de muitos anos no Brasil, visitando e morando, o americano é muito individualista. Eu percebo... Eu não sei por causa do situação financeira, não sei, mas brasileiros ficam mais juntos. Eu não vou falar unidos, mas ainda tem esse coletivo, Sim. sabe? Interessante. Não, esse exemplo, esse pequeno, não é coisa muito grande, mas eu percebi várias vezes isso aconteceu. Coisa simples, como comida, por exemplo. Quantas vezes isso aconteceu comigo? Sentando com pessoas, 3, 4 pessoas ou 2 pessoas. Tá comendo uma coisa, ou fritos, ou batata frita, uma coisa, eles oferecem. Right? Eu lembro, essa mulher brasileira, eu conheci, ela morava em Michigan. Eu estava conversando, eu vi amigo dos muitos anos, eu não vi ele. A gente estava conversando. Ela chegou perto com o Snickers, o bala. Ela ofereceu. Ele olhou para mim, eu olhei para ele. Que isso? O americano não oferece assim. Não? Né? Eu lembro no carro com 6 pessoas nesse carro em Mas se São eu tô Paulo. comendo uma balinha, não oferece? Look, foi estranho, né? A gente não faz isso, right? Eu estava sentado nesse carro em São Paulo, em Tatuapé. Eu lembro, eu estava comendo esse tipo comida mexicana, um burrito, uma coisa. E o moço falou, Amar, você precisa oferecer para todo mundo. Eu sei, que isso? Não, essa fica em choque. Ok, sem problemas, mas essa é novidade para mim. Porque tem uma coisa por trás disso. Na verdade, você oferece por educação. Não, ok. E a outra pessoa recusa por educação. Isso. Tem assim, uma política acontecendo ali atrás. Dificilmente aceita. Às vezes, quando é uma coisa tipo uma balinha, uma coisa assim. Agora, uma coisa que você está comendo, é difícil a outra pessoa falar, eu quero, né? Assim, é mais raro. Né? Essa aconteceu comigo várias vezes. É diferente, eu não estou falando do jantar. Jantar, todo mundo comer. Mas você tem uma bala ou Doritos. Eu sei, Mark, você precisa oferecer. E quando ela oferecer os Snickers, fica muito estranho para mim. Isso. Ele quer Snickers, ele vai comprar, sabe? Esse exemplo eu estou falando. Quando eu descobri o Brasil, eu adoro. De verdade, a minha família espalhou, né? Os velhos começando a morrer. Os meus primos, todo mundo na outra cidade, todo mundo cresceu, o relacionamento mudou. Parece, eu não estou falando de toda a situação, mas eu descobri essa família em São Paulo quando eu precisava. Porque eu senti minha família, tipo, acabou. Mas a minha esposa, a família dela, todo mora quase mesmo bairro. 5, 10 minutos, todo domingo. Well, não todo domingo, mas vários domingos no mês. Tem 10, 20, 30 pessoas do almoço. Eu gostei muito, porque essa me lembra quando eu era criança, quando eu tinha tias e primos. A família, né? Mas, tipo, a minha família acabou 20, 25 anos atrás. No momento eu descobri o Brasil. É muito legal isso. Né? É interessante você comentar sobre essa questão de oferecer, porque realmente isso denota que
o brasileiro, como é que eu vou explicar isso? Ele quer sempre se juntar. Então, assim, isso para mim, o oferecer a comida não é... Tem outras coisas por trás, econômicas inclusive, mas eu acho que é o fato de querer estar todo mundo junto e inserido naquele ambiente. E o americano, ele é mais... Não que ele não queira se juntar ou conhecer, etc. Mas ele é mais objetivo nesse aspecto. Então, se ele está fazendo uma conversa com a pessoa ali, né, cara a cara com uma pessoa e outra chega, para ele é calma, né? Tá invadindo. Uma coisa de cada não é vez. isso? Uma coisa de cada vez. O brasileiro não, ele já quer fazer tudo junto ao mesmo tempo com todo mundo. Eu acho que o brasileiro é muito empático, né? Você conhece essa palavra, né? Empático, né? Então a gente está sempre pensando como o outro está se sentindo, né? Então, em tudo. Por isso que a gente oferece alguma coisa, por isso que a gente é receptivo com os estrangeiros. Espera aí que ele pode estar se sentindo perdido aqui, deixa eu dar uma ajuda. Essa outra coisa, eu tenho boas memórias disso, porque o brasileiro, todo mundo quer falar um pouco inglês, né? Mas quando estrangeiros falam pouco português, eles gostam muito. Mas estrangeiro fala português. Isso é legal. Eu tô dentro da sua terra, sabe? Eu tenho esse respeito, right? E isso é um ponto interessante que você falou, porque a dificuldade de alguns brasileiros em falar inglês é justamente o julgamento dos próprios brasileiros. Então, às vezes a gente está Então, às vezes a gente está falando e a pessoa fala assim, ai, você não está falando inglês perfeito. Eu falei, mas eu não nasci aqui, ela não é a minha primeira língua. Eu não tenho que falar errado, né, propositalmente, mas eu vou cometer erros, né? Então a gente às vezes trata o estrangeiro, tipo, se o estrangeiro falar bom dia, a gente fala, ai, que lindo! Já vi isso. Mas se eu falo good morning, todo mundo, good morning? Olha como que você tá falando, sabe? Isso é meio triste, tipo, eu tô rindo, mas isso é meio triste, assim. Isso denota o tanto que a gente prefere, às vezes, a outra cultura do que a própria nossa, sabe? Não sei. Talvez eu esteja extrapolando um pouco, mas são alguns pequenos exemplos de como, às vezes, a gente deixa o nosso para abraçar o do outro como se o outro fosse perfeito. E eu tô gostando tanto dessa conversa, de você falar isso abertamente, porque a gente não quer também ficar falando mal dos Estados Unidos, nem do americano, né? São diferenças. E, por um lado, eu vejo que, às vezes, o brasileiro olha essas diferenças como uma superioridade ou inferioridade. E eu acho que é isso que a gente está batalhando para que não exista, que todo mundo está ali no mesmo patamar, né? Todo mundo ser humano, né? Mas você sabe que vocês estavam falando da língua e eu acho muito incrível a língua, a construção de uma língua, como ela se dá, ela fala muito de como as pessoas que falam aquela língua pensam, certo? Né? Então, quando você mergulha no inglês, para mim, o que eu vejo de diferença do português, o português, ele é muito mais, eu acho que ele é mais difícil, vamos dizer assim, porque tem com certeza, né, os tempos verbais e tem as declinações, feminino, masculino e né. Tem um problema com verbos. Tem toda palavra em português tem 65 formas de falar, né? E eu fico imaginando, deve ser super difícil, né, de aprender. Mas o inglês, claro, ele é muito mais simples em sua estrutura, né? Verdade. E objetivo. Então, é óbvio que a pessoa que cresce falando essa língua, ela tem essa mente objetiva, né? Como seria diferente, né? Interessante. Então, porque é assim que ela... né, tá constituindo a sua cultura, a sua personalidade. Aí, pensando sobre isso, quando você começou a aprender português e ver toda essa complexidade que tem na língua portuguesa, você consegue visualizar essa complexidade nessa cultura brasileira? Você consegue fazer essa... Essa é pergunta difícil. Eu pensei. Nossa, como eu vou explicar?
Ainda não chega na resposta a essa pergunta. Eu descobri, parece... Ok, por exemplo, tem brasileiros que eu entendo tudo, 100%. Uhum. Tem outros brasileiros que ele falou, eu não entendi, precisa falar mais devagar, né? Parece a diferença entre o popular e mais educado, o tipo, classe. E eu percebi, e várias pessoas falam para mim, não importa como você fala português, ninguém aqui usa todos esses verbos, sabe? Não sei, é coisa da educação, mas quando eu penso a primeira vez eu queria aprender português, eu comprei o curso, eu não descobri até depois, foi português do Portugal. Eu disse, nossa, qual é a diferença? E a pessoa, Mark, esse é português do Portugal, não é a mesma coisa. Esse eu descobri, eu troquei as aulas, eu gosto, I don't know, o antropólogo Lélia Gonzalez, ela falou que parece o português do Brasil mudou por causa da influência africana. Sim, indígena. É incrível. E quando eu descobri a música brasileira e depois eu comecei fazendo conversas com brasileiros, parece vocês cantam quando vocês falam. É incrível para mim, né? É curioso, a gente já ouviu isso de várias pessoas. A gente não consegue ver isso porque... É natural, né? Right? Mas uma vez eu vi um vídeo de uma moça dançando as línguas. Dançando as línguas. Se uma língua fosse uma dança, como seria? E aí, quando chega no português, ela vai flutuando, assim, né? E aí eu consegui entender quando fala, parece que o português é cantado. Essa é a impressão que se passa, né? E para mim também. Mas você acha que essa fluidez na língua, ela também é a forma como o brasileiro se manifesta? Assim. Essa é boa. Esse é um bom jeito para pensar. Acho que sim. É interessante porque o português, pensando aqui em mineiro, né? Na pessoa mineira que eu sou, a gente fala muito em frases, em ditos populares, em muitas frases de efeito. Então, isso eu acho que é muito mais difícil para quem está aprendendo português. Então, quando eu falo com você assim, tira a mão do bolso, né? Tira o escorpião do bolso. Que a gente né? Fala de novo. Tira o escorpião do bolso. Ok. Tira o escorpião do bolso. Ok, o que significa? Pois é. Significa que você não quer gastar. Então, aí você começa a entender, a mentalizar, fazer imagens com a frase. É uma imagem então, figurada. O que é um escorpião no bolso? Pressupõe-se que você guarda seu dinheiro no bolso. Então, se você não quer gastar, a pessoa fala, tira o escorpião, por quê? Se você enfia a mão para tirar o dinheiro, vai ter um escorpião que vai te picar. Então, você não põe a mão no bolso para tirar o dinheiro. Então, você não vai gastar. Uau, ok. É longo, a explicação é longa, né? Então, então é isso. A pessoa que não quer gastar, ela não vai enfiar a mão no bolso com medo do bicho, o escorpião, picar a mão dela. Então, quando a pessoa fala... Então, quando alguém virar para você e falar, tira o escorpião do bolso, ela quer dizer, gasta! Pode gasta, gastar. Não tenha medo. Pode gastar. Mas isso é muito curioso. Tira esse bicho daí e gasta. Então, são minúcias, né, que a língua portuguesa traz, que o dia a dia, né? Porque não é só a língua, é o dia a dia. Você aprende os conceitos de cada lugar. Eu acho que não é a língua portuguesa, eu acho que é o brasileiro. Sabe por quê? Os portugueses, eu tenho muito contato com os portugueses, eles são literais. Sim. Né? Então, assim, literal, como os americanos, né? Aquilo que a gente fala, tem uma coisa que a gente comenta muito, eu e a Clarissa, que é o seguinte: quando você faz uma pergunta para um brasileiro, ele vai te responder a pergunta e vai te trazer coisas a mais. Né? Você nem precisa tanto, né? Wait, so você está falando quando responde em português, o brasileiro não fala direita? Não, ponto. Não. Você assim, dá voltas, né? Não, às vezes
dá voltas e às vezes fala e complementa. Então, sei lá, por exemplo, ô Clá, o café tá pronto? Aí que ela vai responder. O que você perguntou? O café tá pronto? Então, Fê, eu botei a água pra ferver, mas aí eu tenho que subir e ver se tá fervendo. Entende a resposta? Ela podia falar assim. O que eu disse? Eu disse que sim ou não? Eu não disse que sim nem que não. Eu tô rodeando. Isso é muito comum. Então, e quando você não faz isso, você soa um pouco rude, assim. Rude, Aí se eu falasse assim, ô Cláudio, o café tá pronto? Tá. Aí eu falo, aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem? Eu vou falar isso pra ela. Não, o café tá pronto. Não, você não perguntou se o café tá pronto? O café tá pronto. Essa é outra ideia para outro show, outro episódio. Nossa, sabe, tem coisas que vocês falam em português e como eu ouvi quando vocês falam, assim, nossa, não falo isso. O nome, ok, como fala o nome? Ok, eu vou soletrar. R-U-T-H. Como fala esse nome? R-U-T, Hut. Hut. Ok. Hut. No, but what I'm saying, ok, quando eu passei tempo em primeiro Bahia, especificamente Bahia, e eles pronunciam a palavra Hut, right? Hut. Sei, nossa, não falam isso no bairro dos negros dos Estados Unidos. Hut. Por quê? Eu também não sei A palavra, disso, ok, o nome, ok, for us, Hut, you say Ruth. Ruth, right? Mas brasileiros falam Hut. I say, não, no Bahia eles falam Hut. Say Hut. Não fala Hut. Hut, no bairro dos negros americanos, significa piriguete. Esse é pouco pejorativo, mulher. Esse não fala Hut. Aprendi uma aqui. Eu preciso pensar mais, porque tem várias coisas vocês falam. Vocês, nossa, não falam isso em inglês. Eu lembro pessoas falando por que vocês falam meia? Eu sei, 1, 2, 5, 6. Meia. Tá, meia. Eu sei, but socks? Why do you say socks? The socks. No, meia. No, meia 12. Say, de verdade, eu preciso pensar. Eu falo português nesses 25 anos e eu não lembro. Mas tem tantas coisas dentro da língua, você precisa pensar. Right? Ô, Mark, o que é manga pra você? Manga? Uhum. A fruta? Não sei. O que é manga pra você? É fruta? Manga. It's fruta. Mango, we say. Mango. Yeah. But can be sleeve, too. Oh, yeah, verdade. Essas coisas assim. Mas é que a gente tem uma questão grave, enquanto brasileiro, com o tal do push, né? Push? A palavra push? Porque puxa! Puxa! Na porta! Não, eu lembro dessa menina, ela morava em Michigan, ela fica muito difícil. A gente entra no shopping mall, sabe? Essas... Ela ficava presa na porta. Puxa ou... Nossa, oh my God. Ela fica muito confusa. Nossa, eu tô falando, se vocês falam mais, eu vou pensar essas coisas. Aí eu queria saber se você não confunde, né? Você já sabe, né? Push? Que quando você vê push, você empurra logo de cara, né? Ai... Porque a gente fica assim, ai meu Deus, não puxa, você tem que empurrar. Não, é confuso pra mim também, pensando nisso, é verdade. Nossa, mas ela fica com muita dificuldade. Ela não queria bater na porta por causa da palavra. Vocês falam mais, eu vou pensar mais nessas palavras. É verdade. Muito bom, né? É curiosidade isso. Ai, que bom. Mas a gente falando de ditos populares ou de frases, eu escuto um podcast que é em inglês, a professora, ela fala, a estrutura do podcast é assim, ela fala um dito popular, aí ela explica as palavras, explica o sentido e fala um pouco da história daquela frase.
E aí eu fico ouvindo e fico aprendendo algumas, porque a gente tem tanto ditado, e aí Yeah. um que vem na minha cabeça agora Uhum, é o uhum. cut the cheese. O quê? You cut the cheese. You cut You the cut the cheese. cheese. Oh, Ah, brother. You cut the cheese. Ok. So, eu quero saber o que significa you cut the cheese. Oh, falando disso, agora ele vai pegar eu pensei no outro. Fala. Nossa, a minha esposa trabalhava nesse salão, a maioria dos funcionários era japoneses, né? Aham. E poucas pessoas falam um pouco inglês, mas pouco, né? Então, você precisa pensar, você está falando em inglês ou português. E o dia do pagamento chegou, ele falou, payday. Payday? Você peidou? Você não, payday. Dia do pagamento, não payday. Isso assim. É isso. You cut the cheese. É isso. Exato. Coisas assim. E vocês falam mais, eu vou pensar mais. Né? É interessante isso acontece sempre acontece. Tá bom demais. Ai, Mas ai, aqui, eu queria saber, se você fosse contar assim para um outro americano, resumidamente, o que você falaria sobre o Brasil que ele não sabe? Uau! Quanto tempo você tem agora? Nossa! Não, porque assim, Ok. deixa eu imaginar aqui, um americano vai falar assim, você conhece o Brasil, Uhum. sim? Nossa, por que você teve interesse? É aquele país da América do Sul, né? Aí você fala, por que você teve interesse? O que você encontrou lá? O que você tinha a dizer sobre? Ok. O que você falaria? Deixa eu falar uma coisa primeiro, antes eu posso responder. Esse depende, você está falando com mulher ou homem, right? Tá. Porque meu primeiro viagem para o Brasil, e eu fiquei com essa fama, todo mundo, Mark, ele viaja para o Brasil. Brasil? Já veio aquela... Ele está pensando só mulher, mulher. Como tá as brasileiras, né? Vocês sabem, mulher com pouca roupa no carnaval. Uau, vocês sabem, existe esse estereótipo do Brasil. E no momento eu preciso no momento corta, né? Porque brasileiros têm vida, têm cotidiano como todo mundo. Eles tomam café, nossa. Aliás, bastante também. Eu quero falar do comida, eu quero falar... uau, o paixão... Esse é outro assunto, eu vou ficar. Mas a gente precisa falar do paixão do futebol. Esse me ensinou muito. Melhor falar agora? Pode. A ordem que você quiser. Pode falar. Listen, americanos adoram esportes também. Futebol americano, beisebol, basquetebol, hockey, essas coisas. Mas sempre eu falo, parece para mim, no Brasil, o futebol é mais popular de todos os esportes americanos juntos. Essa paixão do futebol eu nunca vi na minha vida. Nossa, quando eu era adolescente, eu adorava os 3 esportes americanos. Mas, nossa, cerca de poucas semanas depois eu cheguei para morar no Brasil, eu estava aprendendo como é dia a dia, como pega o metrô, pega qual ônibus, blá, blá, blá. Nossa, eu peguei o ônibus para a República, em São Paulo. E começou dentro do trem, esse barulho, parecia a música de uma das times de futebol. Eu não entendi. Ele tá falando. O trem fica cheio, sabe? Nossa, quando a porta abriu, 20 homens bateu, chutou esse outro rapaz. Sério? E eu percebi, o polícia, todo mundo, confusão. Todo mundo correndo, os seguranças, os polícias aqui. Que isso? É porque tem Corinthians aqui
e Palmeiras aqui. E esse rapaz, ele era fã do Ele tava com Palmeiras. a camisa do Palmeiras na hora Uhum. errada, no lugar errado. E eu não sabia. Dentro da família da minha esposa, todo mundo, qual time é sua marca? Qual time você torce? Look, Brasil, não pergunta, eu não tenho Melhor não nenhum falar. time. Eles usam o bandeira do Corinthians. É louco. E depois eu estudei um pouco do futebol. Eu comecei assistindo um pouco, a gente fala soccer, né? Uhum. Uhum. Eu descobri sobre o futebol por causa do Brasil. E o próximo Copa do Mundo, em 2002, a última vez o Brasil venceu a Copa do Mundo. Uhum. 2 anos depois eu descobri Brasil. Isso aí é muito legal. Porque nos Estados Unidos, soccer está ganhando mais popularidade, mas Não muito. não vai. Tanto, né? Mas, É. em comparação aos outros 3. Rivalidade. Eu vi as brigas dentro do estádio. Eu sei, nossa, é louco. Nunca É muito triste. nunca É. me perguntam qual time eu torço. Não importa pra mim, eu sou americano. Essa é pra Não vocês. precisa escolher. Assim, isso é muito triste, porque em Minas, assim, em alguns jogos dos campeonatos brasileiros, acontece, porque, por exemplo, Corinthians e Palmeiras, né? Uhum. Se o jogo vai ser no Palmeiras, por exemplo, dependendo não sei se de como está, se está tendo muita briga, etc e tal, a própria comissão, ela define que não haverá torcedores do time adversário naquele estádio. Uhum. Isso já aconteceu algumas vezes. Em Minas, a rivalidade também é gigante. E o estádio, por exemplo, o estádio está aqui, aí a entrada para um time é desse lado e a entrada para o outro time é desse lado. As ruas em volta do estádio, a polícia está vendo você com a camisa e ela sabe para qual lado ela vai te mandar. Para você não. É triste isso, é muito ruim. Eu adoro futebol, eu adoro ir no campo. E isso é uma das coisas que eu fui no jogo do Lunes. Eu já tô toda minnesotana. Falando? Eu fui no jogo de futebol aqui, e eu e meu filho. E ele falou, mãe, que jogo sem graça, porque o povo só gritava assim, M-N, USA, M-N, USA. Não falava nem palavrão. Não, lá a gente canta o jogo inteiro. É puta que pariu. A gente canta de tudo o tempo inteiro. E grita, xinga. Não, aqui não, é só isso. Aí a gente ficou assim, é isso. Mas assim, é muito legal, é outra experiência, né? Mas é muito diferente. Muito diferente. Vocês conhecem o diretor do filme, o nome dele é Spike Lee? Conhece? Sim. Americano? Nossa, não sei o que aconteceu, mas ele gravou documentário no Brasil. Ele falou com vários. Eu queria ver. Não sei o que aconteceu, sumiu. Ele entrevistou Dilma, Lula, Neymar, todos esses músicos. Ele entrevistou Gilberto Gil, o Carlinhos Brown. Nossa, parece muito bom. Nunca lançou. Não sei o que aconteceu. Mas ele contou essa história muito legal. Ele estava com o Seu Jorge, o cantor, o ator. Eles foram para o estádio do Rio, não lembro qual, mas ele estava usando o camiseta. E os fãs olham para o Spike Lee e dizem, rapaz, você torce esse time, você precisa, senta para lá. Não pode, senta aqui. Futebol no Brasil é sério. Assim como quando Ai, gente, o Rolling Stones, como é que ele chama? Esqueci o nome. Mick Jagger. Quando ele esteve no Brasil, com a camisa do Brasil, assistindo um jogo, o Brasil perdeu. Então, ninguém gosta dele lá por causa disso. Ele ficou com a fama, né? Ele tem Ficou criança. marcado. Ele tem criança com brasileiro, sabe? Ele tem um filho Tem. modelo brasileiro. Mas, voltando lá naquela pergunta pro americano, o que você resumiria do Brasil para esse americano? Wow, man. Nossa, pessoas muito gentil, muito simpático. Parece para mim,
brasileiro tem muita curiosidade de pessoas de fora. Um, acho não demora muito tempo para conhecer as pessoas, né? Também faz pergunta demais, não? Não? A gente pergunta demais, né? Muito. Nossa, quando eu estava dando aula no periferia de São Paulo, eu conheci esse rapaz, Bruno. Nossa, eu perdi contato com ele, mas de todas as pessoas eu conheci, Bruno, ele era mais... Nossa, ele amigão, né? Mais de professor. Ele queria saber a minha vida de real. Infelizmente, às vezes, eu senti, enquanto americano no Brasil, eu conheci várias pessoas que eles queriam me conhecer só por causa do fato que eu sou americano, né? Mas esse rapaz, Bruno, a gente conversou, Nossa, eu tenho saudade desse rapaz. Ele nasceu em Niterói, ele mudou para São Paulo. Muito gentil esse rapaz, de coração. Eu acho muito mais fácil ganhar, não sei, confiança e desenvolver amizade mais rápido com os brasileiros. Esse eu sinto. E quando os bairros eu conheci na Bahia, por exemplo, nossa, eu conheci essa família, eu conheci a vizinhança, esse vizinho. É muito rápido. Rapidamente você fica amigo de todo mundo já. E por isso, quando eu descobri, lembra o rede social Orkut? Nossa, agora eu entendo porque ele explodiu com o brasileiro. Porque esse é o jeito brasileiro. Right. Verdade. Yeah. Verdade. Em comunidades. Você tem razão. Nossa. Foi bem bacana, né? Esse papo. Nossa, eu tô aqui assim... Já temos que marcar a segunda, né? O segundo papo. Look, é verdade. E quando eu gosto dessa conversa porque eu tô lembrando das coisas que eu passei no Brasil. Coisas, sabe? Eu não sabe. Eu não sei como explicar, mas tem essas memórias que sentam na cabeça e fica até um momento bam, e as coisas que você está falando agora, assim, nossa, eu pensei em outra situação, né? So, é muito legal. Eu falei, acho 3, 4 episódios, mas, sabe, a gente fala do... Nossa, tem assunto pra caramba ainda, né? Pra abordar, tem né? muito. Mas então, vamos encaminhar pro fim, senão a gente não sai daqui hoje, não, porque o papo tá gostoso demais. Eu fiquei pensando assim, se você tivesse que dar um conselho agora, já que você já explicou para tentou explicar para um americano que é o Brasil, que conselho você daria para um imigrante que deseja vir para o seu país? Look, nossa, eu já tinha essa conversa com tantas pessoas. Eu penso assim, o jeito os brasileiros trabalham todos os dias, brasileiros precisam entender, de verdade, essa é terra de oportunidade. Se você tem ideia e você tem disciplina para trabalho, você tem muito mais oportunidades, fica rico aqui, primeiro. Segundo, tudo aqui não é fácil, né? Eu estou vendo as histórias dos brasileiros que chegam aqui ilegalmente, eles tem várias histórias disso em Flórida. Mas, essa não é a terra do fantasia. Mas se você tem ideia e, você garra para chegar, você consegue aqui. Mas não pensa dos Estados Unidos que tudo é bom. Porque tem vários problemas aqui. Essa primeira rapaz eu conheci em Pelourinho, parece ele queria entrar na minha mala e volta comigo. Mark, eu lavo pratos, eu lavo louça nos Estados Unidos, me leva, sabe? Não é assim. E agora, falando do governo agora, é um pouco mais difícil. Mas vale a pena. Você vem aqui, você tem estrutura e disciplina para
torna bem-sucedido. É muito possível, mas não é fantasia. Isso é assim. Perfeito. Uhum. É isso. Right? Se planeja, né? Planeja. Mas Um pouco sorte. Mas, go ahead. Você pode falar também o que você recomenda para o pessoal daqui visitar o Brasil? Com certeza. Com certeza. Eu quero para os americanos fica de fora do estereótipo dos países, né? Os americanos que eu conheço que visitou o Brasil, todo mundo apaixonar por causa do Brasil. Tem tantos assuntos para estudar. Eu posso passar a minha vida inteira estudando música ou comida. Esse rapaz, João Diamante, ele é chefe, cozinha. E ele descobriu ligações entre a comida aqui, ou comida no Brasil e no Benin, na África, muito legal. Por causa, eu tenho muito interesse na história, e Brasil, nossa, eu posso passar a minha vida inteira estudando o Brasil e ainda não entendi tudo. Sim. Right? E nós mesmos não conhecemos. É verdade. Right. O Brasil é gigante, e assim, é aquilo, cada estado tem uma riqueza e a gente tem vivência limitada, né? Da onde você morou, nos estados que você morou, mas quando a gente mergulha, os próprios brasileiros, a gente não tem noção do tanto que a gente tem, né? Cultural, assim. Vocês sabem, isso é interessante, qual país, falando geograficamente, qual é maior, Brasil ou Estados Unidos? Estados Unidos ainda, né? É maior, né? Look, interessante. Falando do Brasil, Estados Unidos, o tamanho, se você incluiu Hawaii e Alaska, é Estados Unidos, mas sem Alaska e Hawaii, é Brasil. Brasil é um pouco maior. Falando do continental, só os 48 estados juntos. Brasil é um pouco maior, sabia? It is true! Sabe mais do que a gente. Viu? It's true. Muito bom. Mark, assim, tanta coisa pra dizer. Tanta coisa, mas se vocês querem, eu volto, a gente conversa mais. A gente precisa fazer mais vezes, porque é incrível, assim. Eu adorei. E também, assim, por causa da sua formação, né? O olhar que você tem é diferenciado, né? Para essas diferenças e tudo mais. É um olhar muito aprofundado, de estudo. Isso é tão rico, é super difícil achar um gringo que fala português e quem tem esse olhar, né? Verdade. Eu não posso trocar a minha música experiência branca do Brasil, sabe? Eu quero falar, nossa, quantas coisas. Próxima vez, tá? Ok, vamos continuar. Nós vamos continuar esse papo. Pode parte deixar. 1. Isso, parte 1. Então, para finalizar a parte 1, você vai me falar aí uma palavra da língua portuguesa que você trouxe para o seu vocabulário. Sim. Ok. Wait. Repete para mim. Uma palavra da língua portuguesa. Né? Uma palavra ou uma expressão? Uma palavra ou uma expressão da língua portuguesa que você adotou. Nossa, eu preciso voltar para, acho, 2004. Okay? Eu estava assistindo. Sabe, essa é outra coisa que eu aprendi por causa do Brasil. Quando você é americano, você acostumou os americanos ganhando tudo, sabe? Por exemplo, no Olimpíadas, right? Não tem nem graça, né? Right. Ganha tudo. E eu queria descobrir por que o Brasil nunca... Por que eles não chegam, right? 2004, eu estava no Bahia e Olimpíadas, acho no Grécia, eu acho. E na época, Daiane dos Santos, ela tá ganhando todas essas medalhas. Ela é top, é o primeiro brasileiro de ginástica campeão, né? So, no Olimpíadas, eu acho que existe a possibilidade o Brasil ganha no vôlei feminina e
ginástica. Uhum. Mas os dois casos, eles perderam. O vôlei, eu acho, contra a Rússia. Uhum. Estava ganhando o jogo inteiro e acabou perdendo. E Daiane dos Santos, nossa, não sei, ela fica nervoso, não sei, mas ela fez vários erros em 2004. E eu lembro, depois, ela fez uma coisa e ela caiu e a câmera fica na cara dela. Ela... Eu não sabia, no momento eu não sabia, mas todo brasileiro na casa falou, e que ela falou? A máquina fica no rosto dela, ela fala, puta que pariu. Isso? E elas explicam. Mas a máquina fica na cara dela, eu não entendi. Elas explicam pra mim, essa frase fica comigo até esse dia. Você usa? Eu não uso, mas eu penso. Puta que pariu, ou que isso. Nossa, mas isso daí... Preciso te falar que tem coisa que acontece que somente essa expressão que... Só. A gente precisa falar, precisa sair, né? E a gente fala de boca cheia, puta que pariu! Até nesse dia, eu nunca esqueci quando eu vi, porque eu não entendi. Todo mundo estava rindo. Esse que ela falou. E eles, fez como chama? Replay instante. E a boca dela... Fez leitura labial. Yeah! Mas o Brasil inteiro entendeu a frustração dela. Ai, Mark, sabe? fechou com chave de ouro. Eu descobri semana passada a atriz americana Viola Davis, ela está produzindo o filme sobre Daiane dos Santos. Verdade. Olha, que legal. So? Que legal, que legal. Você sabe que esse negócio do americano ser autocentrado, né? Nessa semana teve um projeto na escola na North Hill. Os nossos filhos são na mesma escola. E o Ox Museum. E o meu filho, o Heitor, escolheu Oscar Schmidt. Sabe quem é? Oscar Schmidt. Não. Ele é um jogador, tá vendo? É um jogador de basquete incrível, do mesmo nível assim do Magic Johnson. Ele é o maior pontuador mundial de basquete brasileiro. Onde ele joga? Agora ele está aposentado, mas ele jogou 20 anos pela seleção brasileira. Ele foi 5 vezes para a Olimpíada. Fala o nome de novo. Oscar Schmidt. Oscar Schmidt, eu conheço. He's a center, muito alto. Isso. Sim. Ele jogava, não sei, jogava no San Antonio Spurs, eu acho. Não sei, eu lembro. Ele foi convidado para a NBA, ele não aceitou, porque ele não poderia mais jogar pelo Brasil. Esse é outro assunto. Eu fiz a reportagem poucos anos atrás falando dos mulheres no WNBA. Tem bastante. Tem, não bastante, mas tem muitos homens no Liga do Basquete masculino também. Muitos assuntos. Então. E foi muito curioso, porque ele se destacou porque as pessoas ficaram curiosas, porque ele foi o único que levou um brasileiro, né, para o... Ele não tinha pessoas, tinha assim, a maioria eram americanos e alguns ingleses que estavam sendo representados, né? E ele ficou todo orgulhoso, porque como ele chamou a atenção, ele teve que falar, porque a dinâmica era assim, eles ficam todos parados, e aí as pessoas vão caminhando e elas pisam numa folha que está escrito press. Aí na hora que pisa, ele dá o speech, né? Dá o discurso, como se ele fosse o personagem, né? E ele pisaram várias vezes, ele teve que falar várias vezes, sabe? Assim, no final, ele já estava se sentindo o ator, né? Não precisava ler nada, ele já sabia tudo. Mas você sabia, existe um jogador brasileiro, ele jogava com LeBron James? Qual o nome dele? Ele tem pele clara. De basquete? Eita. Vander, eu não lembro o nome dele. Ele tem esse cabelo muito grande. Eu vou procurar.
Mas foi muito legal, assim. Então isso mostra também a abertura, né, dos americanos para aquilo que vem de fora, né? Assim, às vezes é por falta de oportunidade mesmo. Isso mesmo. É, Mas o basquete está verdade. crescendo no Brasil hoje em dia, sabe? Tá, né? Tem ligas do basquete. Tantas coisas. Tem ligas do futebol americano no sul do país agora. São Paulo, em Santa Catarina. Ah, de futebol americano? Futebol americano, sim. Você viu o primeiro jogo do futebol americano no estádio Palmeiras? Não. Estava na televisão. Ah, que bacana. É. Eu preciso de um curso para entender as regras, tá? Todo mundo. E o domingo, na casa da família minha esposa, todos os homens me perguntam, Mark, explica futebol americano para mim. Ó, eu já sei quando faz um touchdown. Só. It's enough! Legal, gente. Mark, foi ótimo. Então, só pra gente, eu tenho que dar uns recadinhos aqui. Todo domingo tem episódio novo no canal. Comenta o que vocês estão achando dos episódios, traz dicas, sugestões e a gente quer saber o velhos ditados aqui, pra gente compartilhar com os nossos entrevistados. É isso aí. Perfeito. E aí, gente, nós temos as nossas redes sociais também, Instagram, TikTok, Facebook. Vai lá, comenta, mas não deixa de vir aqui na descrição nos comentários desse vídeo, para você que chegou até o final. Sim, a palavra do Pra final. Pra gente saber que você assistiu esse episódio até o final, você vai aqui nos comentários e vai colocar #PQP. Sabe o que é PQP? O que? Fala. PQP? PQP. Puta que pariu! Pensei. Quem chegou até o final vai saber. Mark, muito obrigada. Foi uma delícia conversar com você. Com certeza a gente vai precisar conversar muito ainda, porque você, assim, é uma pessoa super aberta, desprendida, e é gostoso a gente ver alguém que gosta da nossa cultura também, né? Assim como a gente tem esse lado de conhecer e gostar da cultura do país que a gente está, né? Então, assim, é muito legal a gente receber essa recíproca. Muito obrigada. Muito obrigado ao convite. A gente eu vou voltar. Com certeza. Com certeza. Muita coisa pra Obrigado, falar. gente. Eu adorei. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Ô de casa! Oi de casa.